Mais uma vez estou aqui no Papo Delas, no canal do Eu Famoso. Um bate-papo maravilhoso com mulheres incríveis. Aqui só vem mulheres que transformam, que despertam outras mulheres que passaram por coisas, por situações, por vivências durante a sua vida que despertaram e também transformaram em algo muito grande, muito valioso, muito curativo para outras mulheres também. E hoje a minha convidada vai ser Elaine Pires, e ela vai falar um pouquinho da trajetória dela. Como nós estamos falando nesse mês, justamente do Outubro Rosa, nós vamos chamar a Elaine aqui para falar um pouco da trajetória, da história, de tudo que ela passou nessa caminhada até hoje. Seja muito bem-vinda, Elaine, mais uma vez. Aproveitando, você que está aqui, curte esse canal, ativa as notificações e faz o seu comentário aqui, que com prazer, logo, logo, a gente estará respondendo vocês. Elaine, com você. Seja bem-vinda. Boa noite a você, boa noite a todo mundo que estiver nos assistindo, que for nos assistir depois. E para mim é uma honra receber esse convite e conversar um pouquinho com você. É sempre uma alegria e é importante a gente falar sobre esse assunto. Isso, muito importante. Por que você acha que por que é o Outubro Rosa? Porque muitas pessoas às vezes não sabem o que significa, né? Por que é rosa? Por que é o Outubro Rosa? Você poderia falar um pouquinho? Na verdade, o mês de outubro ele foi definido como um mês para a gente chamar atenção para a prevenção com relação ao câncer de mama. Inclusive, dia 19 de outubro foi o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama. Nós temos vários tipos, né, de câncer que acomete a população, mas o câncer de mama, ele recebe esse cuidado, as pessoas, os médicos, a sociedade, tem esse cuidado em fazer esse chamamento, porque é um tipo de câncer que mais está cometendo a população e que, diagnosticado com uma antecedência, né, ele pode Hum. vir a ser curado. Então, assim, esse movimento do Outubro Rosa e esse movimento de prevenção é para chamar atenção nesse sentido, porque além de ser um tipo de câncer que está vindo muito forte com mais frequência, é um tipo de câncer que, diagnosticado com rapidez, é possível você obter a cura. Então, esse movimento chama atenção por conta disso. E o câncer de mama é um dos tipos que está acontecendo com mais frequência. Existem probabilidades médicas, eu não vou saber dizer aqui os detalhes, mas uma vez conversando com a minha oncologista, por exemplo, ela comentou que do jeito que a sociedade anda atualmente, o câncer de mama ele pode acontecer, é até provável que aconteça. Então, assim, é importante essa prevenção, porque você descobre logo e começa a tratar logo. Não fica demorando, deixando para depois, só identificando quando os problemas surgirem, porque é algo que na sociedade está se tornando muito frequente. Então, quanto mais cedo observar, quanto mais cedo descobrir, melhor vai ser para o seu tratamento. E aí Quando, é um movimento mundial, e porque é um problema mundial. Não é, podemos fugir nem dizer que é só daqui ou de determinado lugar. Todo mundo precisa se cuidar com relação a isso. como que foi que você descobriu que estava... O que foi que É, aconteceu? Foi um toque? Foi ali fazendo o autoexame? Como é que foi? Foi eu só um não, exame de rotina normal? não isso é bem interessante porque eu sempre gosto de explicar que eu descobri o câncer de mama depois que eu fiz a bariátrica. E eu gosto de frisar isso porque depois que eu fiz a bariátrica, eu passei a me observar mais ainda, a cuidar mais do meu corpo, a cuidar mais da minha saúde. Porque quando eu fiz a bariátrica, eu já estava com pré-diabetes, né? Eu estava com minhas taxas assim irregulares,
E aí eu resolvi me cuidar, mudar de hábitos, e eu vinha de uma rotina muito, me observando muito bem e me cuidando muito bem. Então, os exames periódicos eu vinha fazendo. A princípio estava tudo certo. E eu descobri o câncer de mama quando eu fui fazer os exames para fazer uma cirurgia reparadora, em razão de ter feito a bariátrica. Mas é interessante porque, se eu não me engano, eu comecei a fazer esses exames em outubro, novembro, dezembro. Eu pegaria os resultados em janeiro. E eu fiz esses exames, e um belo dia eu me recordo claramente que eu, tomando banho, eu percebi um caroço no meu seio, eu percebi um volume no meu seio. Mas eu pensei assim, não, não vou esquentar a cabeça, não, porque eu fiz os exames. Eu vou esperar o resultado dos exames. Mas é interessante porque eu percebi, e percebi foi assim, realmente de um prazo pequeno, porque antes disso, esse carocinho não tinha aparecido, ou eu não tinha percebido. Mas tudo aconteceu nesse mesmo período que eu fiz esses exames para fazer a cirurgia reparadora. E nesses exames aconteceu de ter descoberto o tumor, né? E aí todo o planejamento da reparadora ficou para depois, e eu fui cuidar do diagnóstico do câncer de mama. Mas é interessante também a gente falar que eu não sentia nada, não tinha uma dor de cabeça, não tinha um mal-estar. Eu vinha de um período que eu repito, cuidando, né, mudando de hábitos, cuidando da qualidade de vida, preocupada com isso. E o mais surpreendente é justamente isso, que eu não tinha nenhum. Se você eu reclamasse de uma dor de cabeça, era algo muito raro. Então, assim, eu jamais diria que eu estivesse doente ou que eu estivesse com câncer de mama. Aí E foi como que dessa foi? forma que eu descobri. Pois é. E como que foi receber essa notícia lá com os exames em mão e o médico chegar para você? Como que foi? O que que É, passou na cabeça na hora, assim? Foi bem surpreendente. Assim, é uma mistura de emoções, né, que vai da tristeza à esperança, ao desespero, porque você só pensa coisas desagradáveis, não passa, não tem um pensamento que seja naquele momento positivo. E uma surpresa muito grande. A primeira surpresa era justamente essa: como que eu poderia estar doente com câncer se eu não tinha uma dor de cabeça? Se eu jamais, se eu sequer fui ao médico porque eu tinha alguma reclamação. Aí foi muita surpresa nesse sentido, é uma coisa meio difícil de acreditar. E ao mesmo tempo, quando eu recebi o diagnóstico de câncer, eu me lembrei muito do meu pai, que meu pai teve câncer e ele fazia químio. E a gente associa também, falou que você vai se tratar de câncer, você só pensa na quimioterapia, na medicação que vai tomar, como que você vai reagir. E aí eu fiquei muito amedrontada porque eu lembrei do meu pai quando ele se tratava. E a quimioterapia era muito forte, muito desgastante, muito desagradável, e o resultado não era tão satisfatório, né? Assim, a experiência que eu tinha era essa com meu pai. Então eu só fiquei pensando, né? O baque da notícia, aí o que que você vai fazer, como que vai ficar a sua vida, o que vai ser feito do que você tinha planejado, como que você vai ficar, no caso, como que eu iria ficar. É uma mistura de emoções, é um negócio assim, é uma loucura. E pensava isso, será que o tratamento vai fazer diferença? Será que eu vou definhar com o tratamento do câncer? Só vinham coisas desse tipo, que eu não ia conseguir fazer as coisas, que ia ter as consequências, né, do mal-estar, fraqueza. Vamos dizer que o conceito de doente que eu não tinha, eu pensei em todos os conceitos de doença, desde você ficar muito fraca, dependente e passando mal, e indo para o hospital, e tudo que você faz, você ter que estar com alguém ou dependendo de alguém.
Essas coisas todas me passaram pela cabeça. E aí vem a insegurança. Eu pensei também se valeria a pena fazer todo esse tratamento, porque no início você não tem ideia de como vai ser o tratamento, você não tem ideia nem de como que o seu corpo está com relação ao diagnóstico, né? Tudo isso você vai descobrindo aos poucos. E aí é uma insegurança muito grande. Quando você descobre, na verdade, você percebe que você não sabe nada da sua vida daquele momento em diante. A única certeza é essa. E, ao mesmo tempo, quando o médico me falou, o primeiro médico que eu consultei, aí ele falou e eu fiquei meio assim, mas doutor, eu tenho planos, eu tenho compromissos, eu tenho que trabalhar. E ele me olhou assim, como quem diz assim, ela não entendeu o que eu estou falando. Ela ainda está achando que vai seguir a vida normal como planejou. Aí ele virou para mim e falou assim, não, a sua prioridade de agora em diante é isso aqui. Aí meio que eu fui assimilando que a partir daquele momento, né, eu precisava me concentrar nesse diagnóstico e entender como que isso ia acontecer. Mas no primeiro momento é assustador. É, são várias emoções, vários questionamentos, várias dúvidas. Tanto que acho que eu voltei para casa, não falei com ninguém, não conversei com ninguém, porque nem eu tinha absorvido tudo que essa notícia traz. Então, ao mesmo tempo que vem uma insegurança, veio uma incerteza e você precisa parar, se concentrar, se centrar para entender, né, para assimilar mesmo essa situação. Mas de início é muita incerteza. A partir desse momento você não sabe o que vai ser da sua vida, como que vai ser. A primeira coisa é isso. Só vem pensamentos desagradáveis, exemplos desagradáveis, é uma insegurança sobre como vai ser seu futuro. É um momento que você pode ter a idade que for, a situação que for, que você, pelo menos eu me senti assim. Você não sabe como vai ser seu dia de amanhã. É uma coisa bem, bem louca. Muitos questionamentos você deve ter feito para você, né? Muitos questionamentos, ficou com muito medo, com certeza, acredito que com certeza ficou com muito medo. E aí, aí você chegou, começou, e aí resolveu ir lá fazer o tratamento, fez o tratamento, como é que foi esse, esses dias, né? De quando você começou a É, fazer os tratamentos, né? Químio e tal. e aí é interessante assim que à medida que você vai entendendo o que está acontecendo, você vai também descobrindo como que o tratamento funciona, o que que você tem que fazer, que não é uma coisa simplesmente de tomar uma medicação. Eu acho e descobri que o nosso comportamento, a pessoa que está doente, ela também contribui para que esse tratamento fique menos difícil. Mas assim, aí eu consultei outro, aí você recebe o diagnóstico e é indicado para um oncologista. O oncologista te explica melhor alguns detalhes, até mesmo sobre a doença e sobre o tratamento. Então, eu descobri que o câncer de mama são vários tipos, são vários tratamentos. A impressão e a sensação que eu tinha com relação à químio, que o parâmetro que eu tinha era o do meu pai, eu descobri que, na verdade, a situação era diferente, apesar de ser câncer, cada pessoa, cada tratamento é específico. Então, às vezes, você conhece alguém que foi muito ruim, levou um tratamento, sofreu muito com o tratamento, mas o seu tipo de câncer é diferente do dele, a medicação também. Então, a gente precisa separar essas comparações que naturalmente a gente faz. E aí eu descobri, né? A médica me explicou tudo, me disse como funcionaria. Não vou dizer que a gente vai se conformando, mas o entendimento mesmo, a solidificação do entendimento, a percepção de como o tratamento vai ser, você vai adquirindo, melhorando a cada dia. Então, a cada conversa que a gente tinha, eu ia entendendo mais e ficando mais segura de como as coisas aconteceriam e do que poderia ser feito e o resultado que a gente buscava.
Aí eu entendi, né? O meu procedimento, primeiro foi a químio, depois a cirurgia e depois eu continuava tomando uma medicação. Então, o meu tratamento, vamos dizer assim, que ele foi dividido em três partes. Iniciou com a químio. E aí vem também aquela preocupação se você vai ficar bem, se o cabelo vai cair, se você vai enfraquecer e tudo. Mas, ao mesmo tempo, para mim, foi muito interessante porque eu recebi as informações e eu guardei para mim que eu tinha que fazer o tratamento, eu tinha que me esforçar para fazer esse tratamento, para receber essa medicação. Não seria algo fácil, não seria algo agradável, mas era o que tinha que ser feito. Então, assim, as consequências do cabelo cair, de o corpo enfraquecer e tantas outras coisas que podem acontecer, para mim eram situações possíveis e que faziam parte, mas eu não podia deixar de fazer esse tratamento. Então, foi bem automático, né? Na minha cabeça, eu coloquei isso. Eu ia para o hospital tomar medicação. Acabou que eu nunca disse e nunca assimilei para mim que eu ia fazer químio. Eu sempre falava que eu ia tomar medicação. Porque, para mim, independente se era químio, se o remédio era forte, se era fraco, se ia fazer mal, era o remédio que eu tinha que tomar. E aí, sempre que eu converso com alguém, eu me lembro disso, porque eu acho que dificilmente eu comentava com alguém que eu ia fazer químio. Eu sempre falava, estou indo tomar medicação, hoje tem medicação. E eu acho que isso faz uma diferença também quando a gente abraça o tratamento, porque às vezes você se manifesta de algumas formas que isso não contribui, isso acaba pesando mais do que já é pesado. Então eu, eu levava aquele momento ali como um momento necessário, um momento importante, passava o dia inteiro tomando a medicação e depois ia para casa, né? Eu fazia isso uma vez por semana, ou uma vez de 15 em 15 dias. E, e eu levei dessa forma. Era o que eu tinha que fazer, era a medicação que eu tinha, o tratamento disponível consistia desse ser dessa forma. Então, vamos enfrentar e fazer o que tem que ser feito. Aí, depois, é, no decorrer, né, do tratamento, eu percebi um enfraquecimento no cabelo, percebi alguns fios caindo. E aí vem também aquela sensação, mais um momento de insegurança, de incerteza, mas é algo que faz parte. Então, assim, é uma briga pela vida. Você tem que estar bem para se preocupar com o cabelo, para se preocupar com o corpo, para se preocupar com outras coisas. Você tem que estar com a consciência boa, saudável, para correr atrás disso. Isso daí acaba sendo, pelo menos no meu caso, na minha experiência, né? Acabou sendo um segundo ponto que eu iria tratar depois. Eu precisava estar bem, passando essa fase para cuidar de outras. Então, eu acabei me concentrando mais mesmo nessa parte de tomar medicação, de fazer o que tinha que ser feito, e depois eu pensava no que seria. E, ao mesmo tempo, eu até comentei isso essa semana com umas amigas, que era assim, eu fiz o tratamento, fiz tudo, mas eu me sentia bem. Eu não me sentia com cara de doente, porque quem faz químio, quem tem alguns tratamentos, acaba que o corpo mostra. Mas eu não me via assim. É muito doido isso. Eu não me via assim. Me via bonita, me via bem, apesar de estar fazendo o tratamento, mas depois que o tratamento acabou, depois eu fui olhar umas fotos minhas e eu falei, gente, eu não estava com cara de doente mesmo, meu semblante dizia que eu estava fazendo químio e eu não via isso. Então, isso é muito interessante também, porque é algo que o seu corpo reflete, mas eu acho que a mente, a atitude, a gente acaba não sentindo tanto esse peso, mas é algo que mexe com o nosso corpo, que mexe com o psicológico, que mexe com tudo.
É o nosso modo mesmo de lidar que vai contribuir também para isso, mas fácil não é de forma alguma. É muito importante, quando você fala de cabelo, eu vou falar um pouco aqui sobre bioestratos. Linha mais Hidra da Biostratos com ácido hialurônico. De fora para dentro, fios mais hidratados. De dentro para fora, pele mais preenchida e cabelo mais saudável. Linha mais Hidra da Biostratos. Cabelo, pele e você renovados. Eu quero saber uma coisa, Elaine. Gente, aproveita que você está aqui, curte, comenta e ativa as notificações para você receber outras entrevistas com outro papo delas com outras mulheres também. Elaine, me diz uma coisa, quem é Elaine antes e depois? É bem interessante também essa pergunta, porque eu digo que eu melhorei depois do câncer de mama, depois do tratamento. Eu acho que eu mudei e mudei para melhor. Eu aprendi muitas coisas com relação a comportamento, com relação à convivência, com relação até a mim mesma, da força que a gente tem, às vezes a gente não utiliza, ou acha que não tem, ou acha que não vai dar conta de certas coisas. Porque o tratamento do câncer, a gente passa por algumas dificuldades que você acaba assim. Eu, por exemplo, eu aprendi a dividir os problemas, né? Muitas mulheres, muitas pessoas têm essa tendência de querer resolver tudo sozinha, de achar que vai dar conta de resolver tudo, de não querer incomodar ninguém com seus problemas, porque todo mundo tem seus próprios problemas e a gente acaba trazendo mais um pouco. E aí você evita fazer isso. E no início, quando eu consegui ter informações suficientes para estar falando para as pessoas como que seria meu tratamento, como que foi, como que era a própria doença diagnosticada, né? Porque você acaba tendo que explicar isso também. Aí eu fui descobrindo que as pessoas queriam estar comigo, que as pessoas estavam se importando, que não era um incômodo dividir esse meu momento com as pessoas, inclusive era muito bom para mim e para quem, meu círculo, né, familiar, de amigos, do trabalho, era importante dividir essa situação. Então eu aprendi a dividir as questões, eu aprendi a confiar, a contar com outras pessoas, e isso fez uma grande diferença e faz uma grande diferença. Então, eu aprendi a olhar algumas coisas de forma diferente. E eu me considero uma pessoa melhor hoje, que eu consegui desenvolver algumas coisas que, se não fosse o tratamento, eu não teria mudado esse olhar para algumas situações. E nem todo mundo consegue entender ou recebe essa minha frase assim, sem se surpreender. Mas é muito interessante, é uma situação muito ruim, mas que você passar por ela te melhora bastante. E eu acho que também tem gente que melhora, tem gente que não, né? Também É. não é todo Às mundo vezes que consegue lidar com isso dessa forma. eu acredito que as pessoas se têm muito medo, né? Então, eu acho que a forma de expressar aquele desespero, acaba se não melhorando, vamos dizer assim. Mas você acha que você melhorou mais para você ou para os outros? Ou a forma de você olhar os outros? Ou a si? Eu acho que eu melhorei para mim, eu melhorei muito para mim. Inclusive, assim, eu sempre fiz em algumas situações da minha vida, eu sempre tive atendimento psicológico. Mas antes do câncer, eu estava um período sem fazer terapia. E assim que eu Uhum. descobri o câncer de mama, eu também gosto muito de falar isso. Assim que eu descobri o meu diagnóstico, assim que eu descobri como que seria o meu tratamento, que tudo foi marcado, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um psicólogo para começar um atendimento mesmo de suporte, enquanto eu fazia esse Uhum. tratamento. Então, isso também me ajudou muito a olhar certas coisas para mim mesma, para as minhas atitudes. Então, assim, eu sinto que eu melhorei muito. Melhorei para mim, né?
e acaba que a convivência com os outros melhora também. A É, gente o acaba auto-amor, né? conseguindo lidar com as pessoas de uma outra forma também. Mas eu vejo como a minha pessoa mudou bastante depois do câncer de mama. Eu me É, eu tornei, acredito sim, que uma eu pessoa acho que diferente. eu acho que isso é importante, né? O olhar para si, o olhar para o outro também. Às vezes eu estava olhando demais para o outro e menos para mim, né? E É, chega às vezes um momento que precisa, opa, peraí, eu estou olhando demais para fora, estou esquecendo de olhar para mim. Isso é muito isso. importante. Deixa eu te perguntar uma coisa. A importância, e outra coisa que anotei aqui, a importância do convívio, né, com as pessoas ao redor, né? Como você falou, que foi muito bom, um olhar de companheirismo, de força, de parceria, né? A Uhum. família, o apoio, isso eu acredito que você teve muito, né? E isso é importante, porque é, ela vem para mostrar alguma coisa para a gente, qualquer coisa que seja, qualquer tipo de, acho que, de doença que seja, ou que seja até o câncer que seja mais grave, assim, a gente preocupa mais, mas você sente que você aproximou mais dos familiares, das pessoas, né? Como que foi? Você sentiu isso também? Sim, eu senti, e assim, foi um aprendizado muito forte para mim, porque no início, o primeiro pensamento é esse: eu vou me virar sozinha, não vou incomodar ninguém, eu não quero estar falando com ninguém, porque é uma situação que é muito, como que eu vou dizer? Ela é muito diferente para quem está vivendo. A palavra não é diferente, eu ainda fugiu aqui a palavra que eu gostaria de falar. Mas ela é uma situação de muita insegurança e desconhecida, uma situação muito desconhecida para quem está vivendo. E aí, quando você encontra alguém, vai explicar para alguém, aí a pessoa traz um monte de questionamento que você não sabe explicar. E aí isso acaba sendo mais desgastante ainda, que você já está lidando com a doença e, ao mesmo tempo, você tem que lidar com a ansiedade do outro que quer saber sobre o que você está passando e você não sabe como explicar. Mas, ao mesmo tempo, é natural que o outro queira saber. Então, assim, no meu processo de tratamento, eu consegui entender isso, que eu precisava ter ter uma convivência, um olhar diferente para isso, porque a pessoa que me questionava, ela estava me questionando porque ela estava preocupada comigo. Ela queria saber como que, ela queria contribuir também para o meu tratamento. E quando você fala assim, não, pode deixar, deixa para lá, essa pessoa ela também fica insegura e ela também fica sem saber como lidar com você. Então você acaba criando uma outra situação diante daquilo que você está vivendo. E aí eu entendi que eu aproximando ou permitindo que as pessoas estivessem vivendo esse momento comigo, tanto o meu resultado quanto a ansiedade dessas pessoas, é, a gente conseguia resolver, né? Porque aí a pessoa sabia como eu estava, a pessoa tinha acesso ao meu tratamento, e isso é porque a pessoa estava preocupada comigo. Então, hoje também, quando eu conheço alguém que está doente, eu consigo entender isso porque eu consigo ver que eu estou preocupada com a pessoa. E é agradável para mim saber notícias dela. Se a gente for pensar, quando a gente tem algum parente, algum amigo, alguma pessoa que está doente e você não sabe como é que as coisas estão indo, você fica meio assim, porque faz diferença você saber como a pessoa está. Não é uma questão de querer se meter na vida do outro, de querer interferir na vida do outro, é porque você se preocupa também. E a gente tem pessoas que se preocupam genuinamente com a gente e que estão dispostas a cuidar da gente, a contribuir de alguma forma. Então, quando eu entendi isso, na minha experiência, eu criei um grupo de WhatsApp, coloquei família, coloquei amigos, coloquei pessoas que de alguma forma eram mais próximos, né, acessíveis. E ali eu contava todos os dias como eu estava, eu dava eu compartilhava como foi o meu tratamento. E isso me fez bem e fez bem para todo mundo.
E, além disso, eu tinha outros grupos, né, outras pessoas que eu fazia questão de conversar, de conviver, e essas pessoas também me davam força. Porque aí você descobre que as pessoas estão vibrando por você. As pessoas, às vezes, a pessoa não pode fazer muita coisa. Eu lembro também que eu sempre falava isso, que aí a pessoa fala, não, que você precisar, conta comigo. E eu sempre falava, não, eu quero contar com a sua vibração positiva, com suas orações, é com isso que a gente pode contar. Então, foi muito interessante nesse sentido. Foi um aprendizado muito grande nesse sentido. Eu consegui dividir esse meu período, né, essas minhas inseguranças, esse meu momento, e consegui permitir que as pessoas estivessem ao meu lado também. E aí eu tive a família, eu tive amigos, eu pratico corrida, né? Eu gosto muito de praticar esportes, então hoje eu pratico a corrida e a canoagem, então pessoas da corrida estiveram comigo no meu tratamento também. Tem o grupo das lobas, o clã das lobas, que fez parte desse meu tratamento também, as mulheres que estavam lá e que ainda estão lá, estiveram comigo também desde o início. Então, às vezes, só de você ter alguém para dividir, ó, oh, hoje eu fiz químio, eu fiz a cirurgia, estou me recuperando, eu vou tomar a medicação semana que vem, só isso já te ajuda no seu tratamento. Qual E foi o ano? são atos que fazem diferença. Qual foi Eu o ano? descobri o câncer em 2019, aí fiz a químio em 2019 por 5 meses. Em outubro eu fiz a cirurgia que eu retirei as duas mamas. Aí, 2020 eu continuei fazendo medicação também depois da cirurgia. Então foi assim, basicamente 2019 e 2020 no tratamento. Elaine, vamos falar rapidamente sobre o projeto que você participa, né, que é do Canomama, que a gente viu. Eu fiquei super emocionada, eu vi a reportagem lá. Eu fiquei super emocionada, porque é muito bonito mesmo, aquele tamborzão. Nossa, sabe, eu fiquei encantada. Tem que ir um dia Fala lá do... remar com a gente. Não, pois é, vou sim. E eu estou precisando de remar. Pois é. Elaine, fala do Canomama. Então, Rapidamente, assim. o Canomama é um projeto que existe em Brasília, existe no Brasil todo e até existe no mundo. Mas em Uhum, Brasília nós temos essa associação, nós temos o barco e esse projeto ele é direcionado para mulheres diagnosticadas com câncer de mama que estão em tratamento ou não, mas tem que ser diagnosticada com câncer de mama, porque uhum. a gente utiliza uma embarcação que se chama Dragon Boat. Aí depois podemos falar mais profundamente, mas rapidamente é porque essa embarcação ela permite que as mulheres remem lado a lado. Então, ela é indicada como um coadjuvante no tratamento do câncer de mama, porque se a mulher fez a cirurgia do lado direito e ela tem uma dificuldade com esse braço do lado direito, ela vai remar do lado esquerdo. Então, é Hum. uma atividade inclusiva, né? Como você senta ali lado a lado, você vai dizer, ó, não, eu só consigo remar do lado direito. Então, você vai sempre se exercitar do lado direito. E se tiver alguma dificuldade, não puder remar, existem duas funções nesse barco também que as mulheres não vão fazer tanto esforço e ela pode participar. E se não puder remar, se não quiser remar e se quiser ir lá fazer parte, acordar cedo, ver o sol, ver o lago, ver os pássaros, sentir ali a energia, é muito bem-vinda também, porque às vezes tem gente que tem receio, né? E é um projeto que acontece na Ascad, a gente se encontra terças, quintas e sábados, das 9 da manhã às 11. É só procurar a gente tem Instagram, quem A gente quiser vai colocar o conhecer, link aqui embaixo. isso. Vou Quem colocar o link quiser aqui embaixo. conhecer, pode ir lá. E aí, assim, precisa, depois que você for conhecer, se quiser fazer parte, vai precisar levar um atestado médico do oncologista, dizendo que está apto
no geral, para fazer atividade física, e o projeto tem uma fisioterapeuta que vai fazer essa análise do que você, como você está, qual é o seu nível de movimento, né, para que libere você para remar ou não. E o Canomama, por ser formado por mulheres, todas diagnosticadas com câncer de mama, além da atividade física, é aquilo que a gente estava falando, é um círculo de confiança, vamos dizer assim, né? Mas é um círculo confortável para você conversar, onde você troca ideias e experiências com pessoas que sabem do que você está passando, sabem genuinamente do que você está passando. Porque aí você, às vezes, conversa alguma coisa com alguém e a pessoa é bem solícita, é bem empática com você, mas quando você conversa com alguém que faz o mesmo tratamento ou fez, a conversa se torna também uma troca melhor, assim, uma troca mais específica. Então, o Canomama também permite isso, porque você vai encontrar lá, eu acho que hoje nós temos 50 e poucas mulheres, né, cadastradas Uau. lá, nem sempre todas estão ao mesmo tempo, mas a gente tem esse grupo. E a gente quer que esse grupo aumente, porque a associação está lá, o projeto está lá. Ele é um projeto sem fins lucrativos, mas que se a pessoa puder fazer alguma contribuição mensal quando estiver fazendo parte, né, pode também, quando procurada, vai saber sobre esses detalhes, mas é algo super acessível e é um privilégio, é uma grande oportunidade você estar ali aproveitando essa imagem do lago, essa imagem do sol, da, da qualidade de vida, se isso contribui para o nosso tratamento. E às vezes, para quem não está em tratamento, esse tipo de atitude, de lugar, contribui. Então, você imagina para quem está num tratamento médico, o fato de você sair de casa, olhar ali, tomar um sol, escutar um passarinho, ver a água ali, aquilo já te traz uma vida muito grande, já te traz uma vontade de viver muito grande. Então, essa é a grande vantagem de você encontrar isso. E eu encontrei o Canomama porque eu fiz pesquisa na época que eu fiz o tratamento, eu quis saber de outras experiências, de outras mulheres, como que tinham lidado com o câncer. Eu não fui aquela pessoa que foi para o Google pesquisar o resultado do exame, porque eu fiz isso uma vez e aí disse que eu já tinha morrido. Aí eu parei de pesquisar. Já tinha sido dado limite. Isso. Aí não é algo agradável e acho que nem faz muito bem, né, as pessoas fazerem isso, mas infelizmente muitas fazem. Mas eu não tive essa prática. Eu procurei sim saber de outras histórias e aí eu descobri o Canomama aqui em Brasília. Quando eu descobri, ele não estava em funcionamento, depois veio a pandemia também, mas assim que as coisas puderam ser reabertas, aí eu fui lá, conheci as meninas, conheci a Larissa, que é a mulher que trouxe, deu origem ao projeto aqui, fui super bem recebida, estou lá até hoje, me faz muito bem. É algo que eu E você, aconselho. hoje você já encerrou os tratamentos e agora só Já, acompanhamentos, agora só os periódicos, né? Só os normais mesmo de para controle. sim, Então tá bem, tá ótima. meu diagnóstico atual é de cura do câncer de mama. Isso. Uau, Mas a que gente bom, precisa estar parabéns. fazendo os Com periódicos. certeza. Aí você acaba E tendo que se cuidar sempre. então, mulheres, vocês que vão ver esse vídeo, é importante que vocês façam o autocuidado, o autotoque, né? Não só no outubro, mas todos os dias, preferencialmente, fazer o check-up, estar cuidando. E não esperar, às vezes, se chegar um diagnóstico de qualquer doença que seja, para poder fazer o autocuidado também, né? O auto-amor e a autocompaixão. Elaine, queria que você deixasse uma mensagem para a mulherada que vai ver você aqui. Eu acho que coisas que eu percebi assim com relação ao câncer de mama, ao tratamento, é que a gente acaba descobrindo uma força que não tem e você consegue lidar, não é de uma hora para outra, mas você descobre uma força que não tem. O problema, ele é menos difícil do que parece,
Eu sempre falo menos difícil porque não é fácil, mas quando você começa a entender o que está acontecendo, quando você começa a entender o porquê das coisas e sabe o objetivo lá na frente, que é a cura, que é o tratamento, que é o bom resultado, então você começa a entender que fácil não é, mas não é aquela coisa terrível que a gente imagina, mas não é Uhum. fácil. Só que com a força que você descobriu que tinha, você consegue lidar com isso daí. E aí, assim, também sei que a gente tem que ter muita fé, independente da religião, independente do que você pensa, independente do nome que você dá para as forças que nos regem, tenha muita fé nesse universo que está aqui ao nosso redor, na nossa capacidade de lidar com as coisas, fé, confiança nos médicos que te tratam, na medicina que está aí à nossa disposição, que as coisas vão evoluindo. Essas pessoas elas estão em constante estudo com relação ao câncer de mama e a gente precisa confiar. E eu acho que a nossa parte no tratamento é muito importante. Como que você vai levar esse tratamento é muito importante. Como que você entende o tratamento é muito importante. Então, assim, não vai maldizer a situação, não vai achar que você é a pior das pessoas porque foi diagnosticado com câncer de mama. É uma doença que, infelizmente, está aí e as pessoas estão sujeitas a tê-la. Não adianta, não é a melhor pessoa nem a menor pessoa, a pior pessoa que vai desenvolver. Ela é para você e lide com ela porque é com você. Então, a questão é você lidar com ela. E aí, eu aprendi essas coisas. Eu acho o mais importante é pensar dessa forma. A gente é muito mais forte do que imagina. Tem adversidades que chegam, a gente leva o baque, né? Se entristece ali, fica meio disperso no momento, mas depois que você centra no que deve ser feito, você consegue lidar. Não é fácil, mas tem sim condições plenas para lidar. E acho que é isso. Eu sempre penso dessa forma, na força que a gente tem, nas pessoas ao nosso redor e na fé que a gente tem. Querida, foi um prazer falar com você. Foi muito bom, muito importante. E só tenho a agradecer mesmo tudo, até por conhecer também você. Eu acredito que a gente desperta muita coisa, né? Se Sim. descobre, como você fala, da força, a intuitiva. Vou falar um pouco aqui, puxar um pouco para o livro, né? A Clarissa fala um pouco a intuição, a sabedoria, a curandeira, tanta coisa que a gente descobre, né? É, Infelizmente, às vezes a gente tem que esperar passar por momentos de dor para a gente poder conhecer a nós mesmas, amar a mais a nós mesmas também, conhecer, também perceber as pessoas ao nosso redor, quem está do A gente, lado, quem não está. E eu acho que vem uma percepção muito maior, né? Uma intuição, um cheiro, porque tudo se torna diferente ali, né? é isso que eu ia falar. A gente tem um novo olhar para tudo, um novo olhar para a vida, um novo olhar para as pessoas. Eu acho que não só o câncer de mama, quando você lida com algumas questões muito fortes, muito grandes, que mexem com você, que é igual você falou, que vai fazer você rever as pessoas, vai fazer rever suas atitudes, vai fazer você perceber que às vezes você está se dedicando demais a uma coisa e deixando outra de lado. Então, assim, você percebe, você começa a avaliar que tem coisas que não vale a pena você discutir, tem coisas que não vale a pena você abraçar, tem coisas que valem a pena, então você corre atrás daquilo. Entre essas coisas, geralmente, são as nossas prioridades, a gente se coloca mais em prioridade. Então, são muitos aprendizados. Se você tiver capacidade para refletir sobre isso e condições, sabedoria para poder perceber e adaptar a sua vida. Tudo são possibilidades. E aí o câncer, no meu caso, trouxe isso para mim. E a gente tem um novo olhar. Nem tudo nos abala, nem tudo nos aborrece. Ao mesmo tempo, a gente também não guarda muita coisa. Fala o que tem que falar, lida com o que tem que lidar. A gente passa a ser mais seletivo com as coisas que a gente alimenta, que a gente absorve.
Então, Isso são mesmo. muitas coisas. A gente passa a cuidar mais Muitas. de nós, isso é importante. Eu agradeço demais. Querida, Adorei o é, papo aqui com você. é. Eu agradeço também mais uma vez, muito obrigada. E você, mulher que está acompanhando aqui, coloque nos comentários sugestões de mulheres para entrevistar e de assuntos também, porque com certeza eu vou correr atrás para poder trazer os melhores bate-papos com as mulheres incríveis que transformam e despertam outras mulheres. Um abraço para todas e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada.